Um policial militar, meu amigo, foi assassinado em 2005 como represálias aos confrontos registrados contra os policiais e bandidos. Uma facção criminosa ordenou a execução. As investigações foram instauradas, o Camargo está na 10ª para falar com o delegado da Homicídios sobre o desfecho desse caso, hein? É a Polícia Civil desvendando casos. Olha, é a Delegacia de Homicídios. Fala, Camargo, bom dia. Bom dia, Evandro. Nós estamos aqui na Delegacia Central, perto da Avenida São João, exatamente para falarmos com o Dr. João Reis a respeito de um assassinato de um policial militar que a Polícia Civil estava investigando desde 2020. O crime aconteceu em setembro e a partir daí as investigações se iniciaram. E pasmem, foi uma quadrilha, foram bandidos ligados a facções criminosas que mandaram matar um policial, qualquer um. Eles queriam que matasse alguém, que matasse um policial. E foi exatamente o que aconteceu com o policial Bruno, não, doutor? Correto, ele estava fazendo um bico de segurança ali e os criminosos sabiam que um policial fazia bico naquele local. Então, um indivíduo chamado Gustavo Talezinho, vulgo, ficou de campana naquele local, observando um veículo Hyundai Santa Fé que havia sido furtado em Cornélio Procópio no dia 12 de setembro. Aí, no dia 14, acabou passando ali por 7 vezes naquele local. Quando o policial militar saiu, esse Gustavo informou esses ocupantes que foram atrás do policial e acabaram atirando nas costas dele. Os tiros ainda pelas costas. Sim, ele estava de costas, né? Eles se aproximaram pelas costas e atiraram no policial. Demonstrando a maior covardia ainda dele, né? Sim, eles acabaram aí, infelizmente, além de matar o policial, também havia um outro veículo com 4 pessoas, né? Sendo que um adolescente chamado Júlio César acabou sendo atingido também nesse veículo, foi óbito, e mais uma passageira foi ferida, mas sobreviveu, e os outros 2 ocupantes, que um era o condutor e o outro passageiro, sobreviveram. Doutor, quem teria organizado ou determinado essas execuções são bandidos que são, inclusive, de facções criminosas? Sim, um é conhecido como o Elber, né, vulgo Bebê, ele participa de uma organização criminosa, e o outro é um traficante do bairro Lindóia, ali, Mr. Thomas, chamado Valdomiro, que tem apelido de Moaciro ou Velho. O Bebê está preso, né? Sim, ele estava preso em Piraquara, foi transferido em razão de envolvimento com a organização criminosa para Mossoró, no Rio Grande do Norte, numa penitenciária federal, e o outro está foragido. O Bebê está lá numa penitenciária federal de segurança máxima. Ué, lá a situação fica mais isolada naquele local. E foi de Piraquara que ele determinou a morte do policial? Sim, foi de Piraquara. Agora, doutor, o Bruno foi morto por ser policial, né? Sim, por ser policial. Ali foi aleatório, né? Inclusive, a informação é até que ele nem estaria no local naquele dia. Ele acabou trocando um bico lá de segurança e acabou indo para o local. Foi ganhar um dinheirinho e acabou morrendo. Sim, ele estava precisando, porque ele era soldado de segunda classe, né? Ele ganhava um salário menor, e ele tinha umas dívidas, e um filho também para sustentar, ele acabou fazendo esse bico de segurança e acabou indo a óbito. Se fosse qualquer outro policial, também teria sido executado? Qualquer policial, ele não é um alvo específico. Agora, doutor, os senhores estão correndo atrás de pegar, principalmente esse tal de velho, né? Sim, é porque ele está foragido, né? E a informação até que poderia estar no Nordeste, mas, claro, se alguém tiver informação onde eles estiveram, seria importante para nós. Os outros envolvidos têm uma grande parte que já tombaram também. Na verdade, todos, né? Um conhecido como Ed Leonardo, vulgo Leozinho, ele estava transportando em seu carro 3 tabletes de maconha e acabou indo a óbito durante uma abordagem. O Gustavo Talezinho estava lá em Biporã, também foi a óbito durante uma abordagem de policiais militares naquela cidade. O Juliano, que participou organizou uma reunião lá ali na Maritax, acabou caindo no telhado e indo a óbito. O William, vulgo irmão Javali, foi óbito durante uma abordagem de policiais militares. O outro, o Vitor Hugo Vitinho, também foi óbito durante uma abordagem de policiais militares. E o Rodrigo, vulgo menor, também estava com a pistola, inclusive usada no crime, e foi óbito durante outra abordagem também. São bandidos que querem encarar a polícia. Sim, todos são criminosos, né? E acabaram indo óbito durante abordagens aleatórias sem relação com o fato. Doutor, esse Vitinho, inclusive, aquele lá do Flores do Campo, que teria mandado matar, teria enterrado a mulher lá? O Vitinho, na verdade, ele organizava o tráfico de drogas para o Elber, vulgo Bebê, e após a morte dele, a viúva e um primo dessa viúva queriam assumir o tráfico de drogas, mas quem assumiu foi a Angélica. E aí houve uma morte lá sem autorização da facção criminosa. Por isso eles estavam sendo julgados lá na região sul da cidade. Aí teve aquele confronto lá que morreram 5? Né? Exatamente, morreram 5, mas o casal de primos foi resgatado pela polícia militar. Quer dizer, nenhum vale nada aí, né, doutor? Ela depois foi presa por tráfico de drogas e agora está presa pelo homicídio da Angélica, e o primo dela, que é o tal vulgo Paulinho, está foragido.
Tentaram o quê? Intimidar a polícia? Sim, a intenção foi intimidar as forças de segurança pública, tá? Para que reduzisse a questão do policiamento ostensivo ali. Mas não deu certo, né? Não deu porque a comunidade continuou mantendo o policiamento do mesmo modo que fazia antes. Tanto é que teve esse monte de confrontos aí, esses caras todos mortos. Sim, eles acabaram sendo mortos em, como disse, em situações aleatórias, que não eram especificamente cada morte, foram situações aleatórias, mas a investigação comprovou aí a participação desses indivíduos aí nos crimes, por isso que eles acabaram sendo relacionados aqui no inquérito. O Hyundai usado no crime que foi roubado lá em Cornélio Procópio foi queimado. Sim, foi queimado no Flores do Campos, né? O local onde o bebê comandava o tráfico de drogas. E o Vitinho era o assessor. O gerente lá do tráfico de drogas. Doutor, isso tudo, dá o quê para quem? Como é que faz? Vocês estão correndo agora atrás só desse último mandante que ainda está solto. Sim, um está preso lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, e o outro... Pode ter pena aumentada lá nessa condenação que ele já tem? Sim. Nós esperamos que ele seja condenado também por esse crime. Espero, né? E o outro está foragido. De dentro da cadeia, de dentro da penitenciária aqui em Piraquara, que ele mandou essa... Correto, lá de dentro que ele acabou coordenando essa morte aqui fora. Veja que as situações, Evandro, são situações realmente lastimáveis, né? Se tivesse qualquer outro policial militar lá, se fosse eu, se fosse você, se fosse qualquer outro policial militar lá, também teria sido executado. Não foi porque era o Bruno, ou porque o Bruno tivesse prendido alguém, porque o Bruno tivesse feito alguma coisa para alguém. Foi exatamente porque a quadrilha, a facção criminosa, determinou essa execução. E agora, nesse belo trabalho que os policiais desenvolveram, e veja, um assassinato acontecido em setembro de 2020, só agora que é resolvido. Isso também por causa da complexidade de toda essa investigação. Né? O principal era tentar vincular os mandantes, né? Então, essa foi a demora, né? Nós já sabíamos aí quem teria participado, mas a dificuldade, como disse, é você vincular os mandantes. Os senhores conseguiram vídeos, conseguiram tudo que está no inquérito? Né? Sim, o inquérito tem vídeos, tem câmera de segurança de pedágio, tem questão de tornozeleira eletrônica, tem tudo. E agora a Polícia Civil, com essa investigação, conclui o inquérito, deve remeter ao fórum, e o fórum é quem vai determinar o que é que vai acontecer com esses indivíduos. O tal do bebê está preso numa penitenciária de segurança máxima, e o outro indivíduo, o tal do velho, ainda precisa ser encontrado.